O incrível plano de Joel revelado, descobrindo o sagrado segredo para os últimos tempos. No terceiro ano de Joaquim, um veloz ciclo de calamidade se abateu sobre a terra de Judá. A nação, que se afastava da adoração ao Senhor, agora enfrentava a devastação de uma praga insuportável de gafanhotos. As cidades, antes vibrantes de vida e celebração, ecoavam um lamento coletivo, enquanto os camponeses observavam os campos despidos, consumidos pelo exército voraz das criaturas. A fome assolava o povo, e em meio ao desespero, o timbre das vozes que clamavam por ajuda se tornava uma súplica incessante. A adoração ao Altíssimo foi interrompida, e o silêncio enchia as sinagogas. Surge então Joel, filho de Petuel, um profeta ungido, com uma mensagem poderosa que reverberava como trovão nas montanhas. Desde o início, ele parecia ser um atalaia em meio à escuridão. Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, choro e lamento, proclamava Joel. Em cada rua poeirenta, ele fazia soar a convocação divina, unindo o povo em um clamor comum. Reconheçamos o nosso pecado e voltemos para Yahvé. Somente Ele pode restaurar a nossa terra e as nossas vidas. O clima de opressão pairava sobre Judá, e as palavras de Joel, carregadas de urgência, cortavam o ar como uma flecha. Alguns duvidavam do poder de arrependimento, questionando: por que devemos voltar? O que isso mudaria em meio a tanta calamidade? Mas Joel sabia que o arrependimento poderia reverter a maré da desolação. Por onde passava, ele falava da promessa de um derramar do Espírito, um movimento sobrenatural que não se limitava a uma elite escolhida, mas que contemplava a promessa, sobre toda a carne. Essa revelação acendia faíscas de esperança, como brasas se espalhando em um campo seco. Enquanto a praga de gafanhotos continuava sua devastação, os cidadãos lutavam entre a dureza do coração e a busca por salvação. As vozes de angústia eram intercaladas por murmúrios de esperança, à medida que Joel insistia: eis que estão próximas as promessas do Senhor. Ecoem os tambores da festa, pois a colheita que se aproxima não será apenas abundante, mas gloriosa. Um convite a se unirem, não apenas em lamento, mas em esperança. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A atmosfera carregada de expectativa transformava-se em um campo fértil para a fé. O clamor do povo que antes se perdia sob o peso das pragas, agora, se tornava um clamor coletivo a Deus. As palavras de Joel pareciam cada vez mais intensas, e a esperança começava a fluir como água a correr nas fontes do deserto. Estaremos prontos para receber o que Deus tem reservado para nós? A pergunta que pairava no ar, envolta em mistério e ansiedade. O céu, nublado e sombrio, tornava-se a tela da promessa divina que se aproximava, mas a incerteza do futuro deixava todos em suspense. Joel, em sua visão profética, pressentia a manifestação do poder de Deus, criando um clímax em que as respostas viriam, mas não sem primeiro enfrentar a amarga realidade da desolação. O tempo de colheita se aproximava, a pergunta final ainda não respondida, deixaria a audiência em expectativa, buscando pela intervenção de Deus em uma era de crise. A jornada de penitência se intensificava, e o eco das palavras de Joel parecia ressoar em todo o vale. O povo se reunia, esgotado pela dor e pela perda, mas com um lampejo de esperança. As cidades estavam agora em um estado de súplica, as ovelhas e os bois, outrora robustos, eram sombras do que eram. O pobre e o rico, o sacerdote e o lavrador, todos comungavam da mesma preocupação: onde está o nosso Deus? No terceiro dia do jejum convocado por Joel, nuvens escuras se aglomeravam no céu, como se a natureza itself estivesse em acordo com o clamor sagrado do povo. O profeta subiu ao monte Sião, e lá, em meio ao cheiro de terra molhada, começou a orar. De sua boca, saiu uma petição ardente: Senhor dos exércitos,
Como pode teu povo estar abandonado? Olha, pois, pela tua herança, e concede-nos o que pedimos, pois em ti somente colocamos nossa confiança. Sua voz ecoava nas altitudes, transbordando do profundo desejo de restaurar a relação entre o Criador e suas criaturas. Durante essa intercessão fervorosa, um suave vento começou a soprar. A brisa carregava consigo os sussurros de Deus, trazendo uma mensagem de consolação. Não temam, ó povo meu, pois eu sou o que lhe devolve a felicidade. Quando voltardes para mim com sinceridade, eu transformarei a desolação em abundância. Não vereis mais a seca em vossos campos, e os celeiros se encherão de grãos. Joel, de joelhos, ouvia em seu interior a certeza das promessas divinas. Após a oração, o profeta desceu do monte. Ao se aproximar do povo, pôde ver lágrimas de arrependimento nos olhos de muitos. Ouvindo o que desejavam, ele gritou: a colheita virá. O Senhor está movendo-se em nosso favor. Santificai-vos e preparai-vos, pois o Deus de Israel se manifestará. As palavras de Joel eram como fogo, aquecendo corações antes endurecidos pela dureza do pecado. Mas a tensão permanecia no ar. Os gafanhotos continuavam a formar nuvens sobre o horizonte, e os corações não conseguiam se desvencilhar do medo. E se o Senhor não ouvir nosso clamor? A incerteza seguia como sombra, mas o homem de Deus insistia: confiai no Senhor. Ele cumpre suas promessas. Então, um som distante começou a se infiltrar pela atmosfera, o retinir de trombetas. O povo se aglomerou, olhando para o monte onde Joel tinha orado. Escutai! O Senhor se levanta em nosso favor. À medida que as trombetas soavam, um brilho começou a despontar na escuridão, como se os céus se abrissem, e uma voz clara, imponente, ecoou: preparai o caminho. Estou prestes a fazer maravilhas na terra de Judá. O coração de Joel palpitava de alegria e terror. Ele sabia que o poder de Deus estava prestes a se revelar, mas a questão que intrigava seu espírito era: qual será o custo desta libertação? O povo mal podia conter a excitação, enquanto a certeza de um tempo novo se aproximava, mas também a consciência de que a mudança poderia exigir sacrifícios. Enquanto a revelação divina começava a iluminar o caminho, Joel se lembrou das palavras dadas a ele: e nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Havia algo grandioso prestes a ocorrer, e ele sentia que o verdadeiro desenrolar do plano de Deus estava não apenas na restauração física, mas na explosão de um avivamento espiritual sem precedentes. Assim, o clima de expectativa se solidificava, como um portal entre dois mundos. Enquanto as sombras da calamidade ainda pareciam agarrar-se à realidade, a luz da esperança começava a surgir. E no fundo de sua alma, Joel tinha um pressentimento: o plano soberano de Deus não se limitava apenas a Judá, mas estava prestes a ressoar através das nações. Mal sabia o povo que, mesmo em meio à crise, Deus traçava um arco sutil que os levaria a triunfar sobre a história e a eternidade. As bênçãos não viriam sem desafios, e a jornada para a libertação estava apenas começando. Mas eis que a cena do futuro se desenharia, e mais revelações aguardavam aqueles que estivessem dispostos a ouvir. O tempo da transformação estava prestes a ser exposto, e o Senhor, fiel, despertaria não somente Judá, mas o mundo inteiro para seu glorioso propósito. O sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons avermelhados, enquanto a multidão em torno de Joel crescia em expectativa. As palavras sobrenaturais ressoavam em seus corações, e a ansiedade misturava-se ao fervor de um grande último clamor. O Senhor está entre nós! Exclamou uma mulher, erguendo a voz acima da multidão. Um murmúrio de assentimento tomou conta do povo, eles estavam prontos para ouvir o que Deus desejava revelar. Com os olhos voltados para os céus, Joel sentiu uma presença ainda mais intensa, e em seu espírito, a certeza crescia: a manifestação divina estava prestes a tomar forma. O profeta levantou suas mãos, com um tom firme, declarou: povo de Judá, preparem-se. Deus, em sua infinita sabedoria, está prestes a abrir as comportas dos céus e derramar suas bênçãos. Mas, antes de verdes os frutos, é preciso que o arrependimento e a renovação aconteçam. As palavras ecoaram no silêncio tenso, e cada coração testemunhou o peso da verdade.
Assim que Joel falou, um dia especial na história começava a se desenrolar, um dia que traria grande transformação tanto para eles, como para gerações futuras. A natureza, por sua vez, parecia estar a par do que estava prestes a ocorrer. Os pássaros silenciaram e o vento cessou, dando espaço ao murmúrio divino que ecoava nas nuvens. O profeta, sentindo a urgência das revelações, preparou-se para receber a palavra ainda mais profunda do Senhor. Senhor, busca em ti mesmo, clamou. Que as promessas sagradas sejam reveladas à tua gente. E de repente, um tremor sutil percorreu a terra. A luz dourada que surgia do horizonte iluminou os rostos esperançoso do povo. Em meio ao assombro, Joel soube que a voz do Senhor estava se aproximando. Com um clarão que iluminava até os recantos mais obscuros do vale, uma palavra foi lançada, como um raio cortando as nuvens pesadas: se voltarão para mim, eu vos restituirei, e o que comeu a lagarta, o gafanhoto e o migrador, eu restaurarei. O tempo da abundância está à porta. A multidão se calou, e o silêncio, carregado de reverência, envolveu a todos. Eles sabiam que estavam em um momento sagrado, e a promessa de restauração se levantava como um novo dia. Isto é apenas o começo, sussurrou Joel, sentindo um arrepio percorrer seu ser. Deus não apenas restaurará, mas também preparará o caminho para algo maior. Os espíritos umedecidos pela dor e arrependimento começaram a se erguer. As expressões de desespero foram transformadas em alegria, um renascimento emocional que começava a estourar nos corações dos israelitas. Contudo, a mente de Joel ainda refletia sobre as sombras que poderiam surgir. E se voltássemos à desobediência? Uma inquietação o desafiava: o que virá depois da restauração? Assim, o profeta se virou para o povo, impelido a compartilharem esse novo entendimento. É necessário que permaneçamos firmes na fé. Não deixem que a vitória os tire do caminho da humildade e do arrependimento. O Espírito de Deus está prestes a ser derramado, não apenas sobre nós, mas sobre toda a carne. Irmãos, não haverá nação que não ouça acerca da glória de Deus. Enquanto as palavras de Joel ressoavam, uma onda de poder e iluminação parecia acompanhar a declaração. Nisso, o povo começou a clamar em uníssono: faz de nós o teu povo. Juntos daremos testemunho do teu nome para todos os confins da terra. Quando as trombetas ressoaram novamente, com mais força, Joel percebeu que a transição espiritual estava se aproximando a passos largos. Assim como prometido, o Senhor do Exército Celestial vai se erguer e não somente restaurar, mas também manifestar seu poder através de sinais e maravilhas. Com a expectativa no ar e uma nova determinação nos corações do povo, Joel olhou além do horizonte, para onde as promessas de Deus se entrelaçavam com o futuro. Ele sentiu a responsabilidade pesada, mas cheia da esperança de um avivamento que não se limitava a Judá. A revelação de um plano divino magnífico estava começando a se materializar. Entanto, enquanto a alegria comunitária crescia, uma nova inquietação crescia dentro de Joel. E o que Deus pedirá de nós por essa glória? Será que estamos prontos para enfrentar o que está por vir? A resposta estava longe de ser clara, mas uma certeza brotou em seu coração: o tempo da transformação já não podia ser negado. Assim, sob a luz que começava a florescer e as nuvens que se dissipavam, um mistério sublime pairava. A grande obra de Deus através dos tempos estava se desdobrando, e a pergunta que ecoaria nas próximas gerações era: como responderemos ao seu chamado em nosso novo amanhecer? Enquanto a luz do novo dia surgia, iluminando cada recanto do vale, o coração de Joel pulsava com a expectativa da manifestação divina. A multidão continuava a clamar, seus rostos refletindo uma determinação renovada. Eles desejavam não apenas restaurar o que havia desaparecido, mas também entrar em um novo relacionamento com o Senhor. Povo de Judá, começou Joel, sua voz elevada sobre o clamor e a emoção do povo. Não apenas se alegrem com o que foi prometido, mas preparem-se para o que virá em fervor e santidade. O Senhor está preparando um caminho, mas é um caminho que exige compromisso. Como se o próprio céu tivesse ouvido suas palavras, nuvens escuras começaram a se formar à distância, e um vento suave, porém firme, passou por entre os rostos do povo. Um calafrio percorreu a espinha de Joel, enquanto ele refletia sobre a profundidade da responsabilidade que repousava sobre eles.
Que reivindicações estão sendo feitas por esta nova aliança? E como devemos andar diante do nosso Deus? No fundo de seu coração, a dúvida ardia. Ele sabia que a história de seu povo estava entrelaçada com os ciclos de desobediência e retorno, mas a voz do Senhor agora ressoava com um propósito que ia além da mera restauração. Assim, ele avançou, como um homem determinado a enfrentar a verdade, por mais rígida que fosse. Ouça, meu povo! A promessa do Senhor não é somente sobre abundância, é um convite a uma transformação que reverbera em toda a carne. E acontecerá que, depois que eu derramar o meu espírito sobre toda a carne, como diz o Senhor, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Ao recitar as palavras das Escrituras, sua voz empolgada ecoou na mente de todos, levando o povo a meditar sobre as implicações profundas de tal derramamento. As mulheres e os homens olharam um para o outro, a compreensão se aprofundando em seus corações. Não se tratava apenas de um surto de alegria temporária, mas de um novo entendimento do chamado de Deus, seus planos que abrangiam gerações e nações. Porém, uma nuvem de preocupação pairava sobre Joel, e uma inquietação crescia dentro dele. Estamos prontos para seguir este chamado? O que significará para nós, como indivíduos, e como comunidade, viver sob a direção do Espírito? Ali, entre a multidão, algumas almas se levantaram, seres de fé que se sentiam tocados pela urgência das palavras do profeta. Clamavam: estamos prontos. Senhor, derrama teu Espírito sobre nós. A atmosfera pulsava com energia divina, como se cada coração estivesse sincronizado em um único ato de adoração. Contudo, uma voz, ao longe, sussurrou dentro da mente de Joel. Lembrava-lhe que eles não eram estranhos ao desvio. Ele lembrou de Não e das advertências de Amós. Terei eu este povo em meu coração, quando, em dias difíceis, a tentação de voltar a viver na rebelião surgir novamente? O tempo, há muito aguardado, estava prestes a se desdobrar sob seu olhar. E no auge deste clamor, um relâmpago cruzou o céu, estonteando todos com sua luz resplandecente. Joel sabia que, em breve, eles não seriam apenas recebedores de bênçãos, mas também canais de uma transformação que poderia chacoalhar as nações. Foi só o começo, ponderou. Vocês precisam entender. Assim como Miqueias profetizou, não é apenas sobre estarem juntos, mas sobre serem um povo separado para Deus, dispostos a levar sua justiça, amor e luz ao mundo. Com o coração repleto de suspense, Joel concluiu: cabe a nós agora ouvir e obedecer. A grande obra de Deus não chega sem custos, e a verdadeira resposta a este chamado poderá exigirmos mais do que imaginamos. O que estará reservado para nós na luz da sua glória? Enquanto o povo refletia sobre suas palavras, um novo mistério se desenrolava no horizonte. O que Deus nos pedirá para que sejamos instrumentos de sua vontade nesta terra? As respostas poderiam vir em breve, mas o coração de Joel pulsava com a certeza de que estava prestes a testemunhar algo grandioso, além do que jamais poderia sonhar. Enquanto o povo de Judá caía em profunda reflexão, um silêncio reverente envolveu a multidão. O relâmpago que cortara o céu não havia apenas sido um sinal, era uma manifestação do próprio poder de Deus, ecoando na alma de cada um. A expectativa pairava no ar como uma névoa sagrada, enquanto Joel contemplava a cena diante dele. Os olhos de Joel estavam fixos nas nuvens que se aglomeravam sobre eles, como se o céu estivesse prestes a ser rasgado. O Senhor estava se movendo de maneiras que ele poderia apenas começar a entender. Ele sentia que o vento suave que soprava ao seu redor não era apenas um presságio, era uma promessa de mudança, de renovação. Escutem! Exclamou novamente Joel, sua voz imbuída de urgência, cortando o silêncio. A transformação está mais próxima do que imaginamos. O nosso Deus não apenas nos chama à unidade, mas a um compromisso radical com a sua verdade. E no último dia, como escreveu o profeta Joel, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. Mais uma vez, a multidão se agitou. Palavras poderosas teciam um laço de esperança em seus corações. Entretanto, ao mesmo tempo, Joel sentia um peso crescente, avisos se refazendo em sua mente como ecos de advertência. Mas o que isso exigirá de nós?
O que significa realmente ser povo de Deus, vivendo em sua verdade, quando o mundo ao nosso redor está repleto de desafios e incertezas? Enquanto ele refletia, alguns jovens começaram a levantar suas vozes em adoração. Era um canto que ressoava com os antigos salmos, um clamor por intervenção divina. Ó Senhor, renova nossa força. Prepara-nos, pois a tua obra está a caminho. A música encheu o vale, enquanto outros se juntaram, suas vozes entrelaçando-se em uma oração fervorosa. Porém, enquanto todos pareciam entregues à alegria do momento, Joel percebeu uma figura à distância, um homem encapuzado observando. Havia algo misterioso e inquietante em sua presença. O coração de Joel acelerou. Ele sabia que o adversário sempre buscava infiltrar-se na devoção do povo, tentando semear sementes de dúvida onde a esperança havia florescido. Espere um momento, Joel anunciou, a alegria se transformando rapidamente em vigilância. Alguns no meio de nós estão preparados para ouvirem as palavras do Senhor, mas outros talvez estejam aqui para desviar e desencorajar. Precisamos discernir. O murmúrio entre as pessoas aumentou. As comprometidas vozes de adoração começaram a recuar. Um espírito de confusão começou a pairar sob o encantamento das promessas de Deus. O olhar de Joel fixou-se novamente no homem encapuzado que se afastava lentamente, desaparecendo nas sombras enquanto a nuvem de incerteza se adensava. Um grito surgiu na multidão. Ele me disse que somos somente humanos. Que não podemos esperar isso de Deus. A voz cortava o ar, irrompendo como um relâmpago e revelando um verdadeiro dilema. As palavras de desconfiança deixaram a multidão hesitante. O próprio inimigo sempre buscaria questionar a fidelidade e o poder da promessa divina. Não ouçam! Joel clamou, sua voz ecoando com a autoridade que lhe fora concedida. O Senhor já nos deu a vitória em seu Filho. A palavra que nos foi prometida não será em vão. E no momento em que Joel falou, uma nova luz começou a brilhar através das nuvens. Um relâmpago iluminou o céu mais uma vez, acompanhado de um estrondo de trovão que reverberou em seus corações, como uma resposta do céu à sua fé. A multidão, agora repleta de coragem e determinação, se uniu, clamando em uníssono: estamos prontos, Senhor. Derrama teu espírito sobre nós. Mas enquanto a adoração ecoava, Joel sabia que não era o fim, mas apenas o começo de uma jornada que exigiria coragem e compromisso contínuo. O plano soberano de Deus estava se desdobrando, e o que ele revelaria a seguir seria ainda mais impressionante do que qualquer um poderia imaginar. Preparem-se, povo de Judá, afirmou Joel em uma voz firme e resoluta. Estamos no limiar de algo grandioso. Mas lembrem-se, a verdadeira obra do Senhor não vem sem testes e tribulações. O que mais ele poderá exigir de nós? E assim, sob a intensa luz da visibilidade divina, o povo aguardava, ansioso pelas revelações que viriam, uma intuição de que muito mais estava em jogo do que poderiam saber. A jornada não seria apenas de retorno, mas de uma transformação completa que ecoaria através das gerações. O medo e a expectativa pairavam no ar como uma névoa carregada. A multidão, agora animada, sentia o peso da verdade que Joel acabará de compartilhar. Entre os fervorosos crentes, outros olhares cresciam desconfiados. O homem encapuzado que Joel havia avistado anteriormente não era uma visão passageira. Sua presença, envolta em sombras, era um lembrete constante da batalha espiritual que se desenrolava ao seu redor. O que ele havia trazido de fora daquele lugar? Que palavras envenenadas poderiam estar infiltrando as mentes de um povo em adoração? Voltem-se para o Senhor, pois ele é forte e poderoso, Joel exclamou, buscando restaurar a confiança dos corações aflitos. Esqueçam as dúvidas que o inimigo tenta semear. O nosso Deus é um Deus de promessas, e ele nunca falha. Mas a verdade permeava contraditoriamente a atmosfera, o gritante eco da desconfiança ainda ressoava nas mentes de alguns que se aglomeravam, incertos sobre o que estava por vir. Enquanto falava, um vento impetuoso começou a soprar do leste, levantando poeira e folhas secas ao redor. Os olhos de Joel brilharam com a possibilidade de que isto era manifestação do poder de Deus. Ele se lembrou das palavras do Salmo 66:3, dizei a Deus, quão terríveis são os teus feitos.
Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. O que seria um sinal de temor para alguns, era um chamado àqueles que estavam atentos. E assim, mesmo entre o medo, surgiu um novo fervor, despertando a coragem da unidade em adoração. De repente, no meio da multidão, uma mulher, conhecida por seu coração próximo ao Senhor, ergueu sua voz: estamos prontos para o que o Senhor nos pedir. Se Ele está prestes a derramar seu Espírito, que venha sobre nós agora. A multidão repentinamente se orientou a ela, respondendo em uníssono: Amém. Derrama, Senhor. Foi então que o homem encapuzado retornou, movendo-se através da multidão com passos furtivos. Um sussurro correu por entre os que estavam mais próximos dele. Ele não é da nossa gente, o que ele quer? Os olhares se viraram para Joel, buscando um sinal de orientação. O clima de adoração agora flutuava entre a animosidade e o temor. Joel abraçou o que poderia ser um teste para a verdadeira fé do povo. Se Deus está aqui, o que mais precisamos temer? Questionou. É o momento de confrontar o que é mundano e questionar as mentiras que nos cercam. O Senhor já nos advertiu através da sua palavra: não temais, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Essas palavras cortaram a tensão com a força da verdade divina. Mas antes que a adoração pudesse se restabelecer, o homem encapuzado ergueu a cabeça, revelando seus olhos penetrantes. Vocês não compreendem o que estão buscando, sua voz era um sussurro ameaçador, porém sedutor. Esperam um derramamento, mas a verdadeira bênção é um fardo. O que farão quando o Senhor exigir mais de vocês do que podem dar? A pergunta ficou suspensa no ar, como um trovão distante. Joel sentiu o espírito de desconforto se espalhar. Uma nova nuvem de incerteza começou a pairar sobre a multidão. Escutem! Joel gritou: se as palavras do Senhor são verdadeiras, então não podemos temer o que ele nos pede. Pois não é apenas em tempos de paz que seguimos a sua vontade, mas especialmente em tempos de tempestade. A luz do céu pareceu se intensificar, uma resposta direta da parte de Deus à dúvida que ameaçava consumir a fé do povo. Dentro de Joel, um intenso desejo pela verdade crescia, um eco das promessas de Deus coabitava sua alma. Ele sabia que o que estava por vir poderia parecer aterrador. Contudo, bem no fundo, ele sentia que era nessa crise que o Senhor buscava preparar um povo pronto, transformando-os para o que ainda estava por vir. O povo de Judá deve estar pronto, pois uma nova aliança se firmará. Joel proferiu, sentindo a urgência divina em suas palavras. Mas para isso, devemos nos despojar do nosso medo e dos nossos fardos, saber que a crença é um ato de entrega, especificamente quando o preço se torna alto. E assim, enquanto os raios iluminavam o céu e os ventos da mudança sopravam, o futuro de Judá estava em jogo, nas mãos de um Deus que aguardava a resposta de um povo disposto. O desafio estava diante deles, mas a verdadeira questão era: estão prontos para abraçar a transformação e o propósito que Deus tinha para suas vidas? E a multidão, entre promessas e dúvidas, preparava-se, questionando se realmente entendiam a magnitude do plano soberano que se desenrolava diante deles. As palavras de Joel pairavam no ar como um eco profundo, ressoando em cada coração que ouvirá e, especialmente, na mente do homem encapuzado. Os olhos de todos estavam fixos nele, ora com temor, ora com uma ardente expectativa. O silêncio que se seguiu era um convite à introspecção e, ao mesmo tempo, uma armadilha para aqueles que hesitavam. O vento, que antes parecia uma manifestação do poder de Deus, agora soava como um aviso, um presságio do que estava por vir. Uma nova aliança se firmará, sussurrou um homem na multidão, mal ousando acreditar na proclamada verdade. Mas como podemos nos converter se ainda temos medo? O que realmente significa essa aliança? Sua dúvida ecoou entre os outros, e os olhares se tornaram mais questionadores. Joel, percebendo a agitação crescente, orou silenciosamente. Ele sabia que as palavras que o Senhor colocará em seu coração não eram simples, eram uma declaração de responsabilidade. Ele se ergueu mais uma vez, decidido a incendiar as chamas da fé. Quando o Senhor diz que uma nova aliança está em vigor, ele não se refere apenas a promessas de bênçãos, mas a um chamado à transformação. O próprio Deus deseja nos moldar através de nossos desafios.
Assim que essas palavras saíram de seus lábios, uma luz pulsante rompeu no céu, refletindo uma glória que parecia invisível até aquele momento. Era como se um véu estivesse sendo rasgado, e a presença de Deus descia, tocando cada pessoa ali presente. Um murmúrio profundo e reverente percorreu a multidão. Alguns caíram de joelhos, outros levantaram as mãos em adoração. Então, como uma tempestade prestes a quebrar, o homem encapuzado deu um passo à frente. Estão prontos para o que isso requer? Estão prontos para deixar tudo para trás e seguir o caminho da salvação? Pois o preço é mais alto do que imaginam. Sua voz era penetrante, e o olhar profundo transpassava as barreiras e revelava os segredos mais sombrios dos corações. Não, não! Gritou uma mulher, seu rosto pálido em medo. O que você realmente deseja? Abençoar ou nos destruir? Sua pergunta ressoou no coração dos presentes, evidenciando o dilema entre fé e incerteza. Não sou eu quem decide isso, respondeu o homem, sua expressão obscura iluminada momentaneamente pelos relâmpagos no horizonte. É a resposta de vocês que determinará o rumo das próximas gerações. O Senhor tem falado e, através de cada um de vocês, seu plano soberano se desdobrará. Mas a transformação vem com um custo. Joel sentia o peso dessas palavras. Era a batalha entre luz e trevas, entre fé e desespero. Ele olhou para a multidão, seu coração palpitante por cada alma diante dele. Através da sombra da dúvida, a luz brilha ainda mais intensamente. É através da mão da opressão que o Senhor nos molda para novos começos, amados de Judá. Não temam o que vem, mas deixem-no ruir sobre vocês como um incêndio purificador. Porque o Senhor escolheu este momento para nos preparar para a colheita. Os ventos do leste começaram a soprar novamente, desta vez trazendo uma ardente certeza de que algo monumental estava para acontecer. O homem encapuzado olhou com uma mistura de desprezo e intrigante interesse. A colheita será judaica, mas o campo é vasto. E o dia do Senhor está próximo. Naquele instante, Joel percebeu que o verdadeiro teste da fé estava prestes a ser revelado. Um mistério sagrado pairava nas entrelinhas da divina declaração, uma nova aliança, uma nova história, e um novo começo. Mas a maioria não poderia compreender ainda. O que Deus almejava fazer por meio do povo, do homem encapuzado e de sua própria vida estaria além das expectativas humanas. Com um sopro de coragem, Joel ergueu sua voz sobre o som do tempo que se aproximava. Preparem-se. O Senhor exige comprometimento, um coração disponível e puro. Guardem-se do veneno da dúvida. O que virá a seguir pode ser assustador, mas lembrarão que não estamos sozinhos nessa jornada, pois eu sou o Senhor, seu Deus, que vos ensino, que vos conduzo pelo caminho em que deveis andar. Isaías 48:17. Esse é o início da revelação de um plano que transcende o tempo e o espaço. E assim, com cada palavra proferida, a multidão se preparava para o que Deus estava prestes a revelar, cientes de que as sombras ainda poderiam obscurecer a visão, mas o dia claro da esperança não tardaria. Eles estavam prestes a descobrir a profundidade do plano soberano de Deus, mas a verdadeira questão ainda pairava no ar: estariam prontos para a verdade que um novo amanhecer traria? Quando o rugido do vento começou a se acalmar, a atmosfera estava impregnada de expectativa. Os rostos da multidão ainda estavam entre a adoração e o temor. Joel sentia uma nova urgência em seu coração. Ele sabia que as palavras que estavam por vir não apenas anunciariam a esperança, mas também um chamado à ação. A presença de Deus estava palpável, mesclando-se com uma sensação de iminência divina. Amados de Judá, Joel começou novamente, seu tom mais firme. O que o Senhor deseja de nós neste momento não é apenas acreditar, mas agir. Os murmúrios na multidão aumentaram, refletindo a luta interna entre o que era facilmente compreensível e o que exigia uma entrega total. Deixem que a nossa história de fé seja reescrita. O Senhor, que é lento para a ira, deseja que todos se arrependam e venham a conhecê-lo verdadeiramente. O que foi profetizado em tempos antigos deve se cumprir agora. Olhem ao redor, a terra clama. Ele apontou para a secura que o cercava, a devastação que ainda ecoava da recente praga. O profeta Amós disse: sim,
O Senhor ordenou que eu profetizasse aos filhos de Israel, mas eu não fui escolhido por conta da minha capacitação. Eu estava cuidando das ovelhas e também cultivando sicomoros. Foi ele quem me chamou. A relação com as Escrituras trouxe um novo vigor à sua mensagem. Neste instante, o homem encapuzado, que ainda permanecia em pé, começou a andar de um lado para o outro. A inquietação em seus movimentos parecia assolar não apenas suas dúvidas pessoais, mas também as de todos que estavam presentes. O tempo está se esgotando, proclamou ele com um olhar intenso. Estão dispostos a sacrificar suas seguranças em prol da verdadeira liberdade? Os olhos de cada um se fixaram novamente nele, e a ansiedade poderia ser cortada com uma faca. Mesmo em meio à inquietação, havia uma profunda revelação prestes a surgir. Ele ergueu a mão esquerda, e um brilho resplandecente surgiu nas palmas, como se o céu estivesse se abrindo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, quando vim até vocês por meio de meus profetas, não estavam prontos para ouvir. Mas em breve, derramarei meu espírito sobre toda a carne, e seus filhos e filhas profetizarão. E os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Joel 2, 28-32. A multidão se calou, as palavras ressoando como um sino aceso em corações incandescentes. As promessas se entrelaçavam com a urgência do momento, e o homem encapuzado parecia agora mais uma fonte de luz que de sombra. Mas, na mesma medida que a esperança nascia, uma sombra passou sobre a multidão. O ambiente mudou abruptamente ao som de um trovão distante. Joel sentiu que era um sinal, um lembrete de que a batalha entre credulidade e dúvida ainda não tinha terminado. Portanto, ponderem sobre esta aliança. Antes de se levantarem para receber as promessas, examine seu coração. O que vocês estão dispostos a deixar para trás? O que você está disposto a abrir mão para que o novo possa nascer? As perguntas de Joel cortavam o ar como lâminas afiadas. O homem encapuzado encarou a multidão, sua expressão agora impenetrável. O Senhor irá separar os que são seus daqueles que não o são. E este é o tempo de tomar decisões que reverberarão por gerações. Estamos todos à beira de uma nova era, mas apenas aqueles que se voltarem totalmente para ele participarão do que está por vir. Em um momento de silêncio, a multidão processava a profundidade da mensagem. Ansiavam por serem incluídos no plano, mas ao mesmo tempo temiam o custo. A tensão pairava, como um encontrado entre o céu e a terra. Joel então fechou os olhos e orou, buscando coragem para o que viria a seguir. Ele sentia que o Senhor estava prestes a revelar algo ainda mais profundo. Ó, Senhor, que cada um de nós possa ser moldado como barro nas tuas mãos. Não permitas que o medo nos paralise, mas que possamos ser testemunhas de tua glória. E naquele instante, as vozes que pediam socorro, que clamavam por salvação, começaram a ecoar em meio à multidão. Mas a verdadeira pergunta se formava: estariam prontos para se levantar e abraçar a nova aliança que Deus estava oferecendo? Assim, enquanto os trovões ressoavam mais ao longe, um novo mistério pairava no ar. Qual será o preço que cada um estará disposto a pagar para receber a promessa da redenção e da transformação? A resposta ainda os aguardava, e o plano soberano de Deus se desdobraria, revelando um horizonte de esperança e redenção que começaria entre eles. As nuvens carregadas que obscureciam o céu pareciam refletir o tumulto interior da multidão. O peso das decisões pairava no ar, e a presença do Senhor tornava-se ainda mais palpável. Joel, sentindo a intensidade do momento, levantou os olhos e viu o homem encapuzado gesticulando em direção ao povo. Ouçam, povo de Judá! Sua voz vibrava como uma onda, poderosa e ressoante. Chamem a Deus com um coração sincero. Ele não apenas espera por vocês, mas está à porta, preparado para libertar e transformar este povo. Juntem-se a mim em um clamor. As palavras do profeta eram um chamado incomum, era uma convocação à ação, mas também uma declaração de esperança. A multidão, enredada em suas crises pessoais e coletivas, começou a se mover, uma onda de fé emergente que buscava uma conexão com aquele que poderia restaurar. Assim diz o Senhor: busquem-me enquanto se pode achar, invoquem-me enquanto estou perto. Isaías 55:6. É tempo de buscar a face do Senhor, pois sua misericórdia é inexaurível.
Precisamos de arrependimento genuíno, não apenas de palavras, mas de uma volta de todo o coração para Ele. Enquanto Joel falava, a escuridão que antes envolvia a terra começou a ser dissipada por uma luz tênue que emergia de um lado, como um sinal da nova esperança que estava por vir. As vozes da multidão gradualmente se uniam em um clamor coletivo, um eco que se elevava de corações quebrantados. Ali, no ponto de intersecção entre o desespero e a fé, algo inefável começou a tomar forma. O homem encapuzado, agora com o olhar fixo em Joel, proferiu palavras que irromperam como um trovão, através do arrependimento. O Senhor liberará aquilo que está aprisionado, as cadeias serão quebradas. Continuem a clamar. Preparem-se para o que está vindo. Havia um fervor contagiante no ar, e a multidão começou a se mover em direção ao altar improvisado, onde o sacrifício poderia ser oferecido. Joel sentiu a pressão ao seu redor, sua função como mediador entre o povo e Deus se intensificava. Ele sabia que a resposta à convocação do Senhor poderia muito bem determinar o futuro da nação. As promessas estão ao alcance. Lembrem-se do que lhes disse o Senhor por meio de seu servo Jeremias: Eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. À medida que a entrega se intensificava, Joel se lembrou do dia em que recebeu o chamado para ser profeta, um dia marcado por medo e dúvidas. Ele sabia que a transformação da nação começaria com a disposição de cada um que ali estava. Então, uma voz percorreu o vento, soando como um sussurro impregnado de força: Assim como eu te enviei, envio a vocês. Não temam, pois eu estarei com vocês, e a sua terra será restaurada. As palavras trouxeram um novo ânimo à multidão, e as lágrimas misturavam-se à poeira do chão. Pessoas se ajoelhavam, algumas levantavam as mãos em adoração, e outras apenas se deixavam levar pela emoção do momento. Joel, elevado por um espírito de ousadia, se dirigiu a eles: Portanto, se vocês se voltarem para ele com sinceridade, ele os ouvirá. O Senhor está prestes a realizar um novo milagre entre nós. Porém, quando a expectativa parecia alcançar seu ápice, um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer sob os pés de todos. Um clarão de luz iluminou o céu, e a nuvem profunda que se formara parecia se desgastar, revelando algo ainda mais monumental à distância. Joel olhou para o céu e entendeu que algo verdadeiramente sobrenatural estava por vir. O que é isso, Senhor? Murmurou secretamente, sua fé testada, mas não desfalecida. Ele sabia que a revelação de Deus poderia levar a nação a um novo nível, mas o que estava prestes a ocorrer era um mistério além de sua compreensão. Enquanto um tremor de expectativa corria pela multidão, a voz do Senhor fez ecoar em seu espírito: Prepara-te, povo meu, porque o que está por vir inaugurará a era da plenitude. Mas, lembrem-se, o que eu lhes digo é um testemunho de que o tempo de colheita se aproxima. Com um sentimento de reverência e curiosidade, Joel sabia que o desdobrar do plano soberano de Deus estava apenas começando, e o que quer que estivesse por vir, exigiria coragem, fé e vida abundante. Um eco de expectativa permeava o ar, até mesmo as árvores pareciam balançar em um sussurro reverente, acompanhando o fervor espiritual que crescia entre o povo. Joel, com o coração acelerado, observava enquanto a luz do céu se intensificava, criando uma cena de beleza celestial, a qual todos sabiam que era um presságio de algo grandioso. As nuvens escuras que antes pareciam ameaçadoras agora se tornavam a moldura de uma epifania divina. Temos que estar prontos! Exclamou Joel, sua voz ressoando como um trovão suave. O Senhor se prepara para mover-se entre nós de maneira poderosa. Preparai os vossos corações para refletir a verdade que Ele está prestes a revelar. Simultaneamente, um forte vento soprou, e uma sensação palpável de poder e presença divina invadiu o espaço. A multidão, sentindo a mudança, começou a erguer as mãos em adoração. Estrondos de louvor, clamores de ânimo e súplicas de arrependimento se entrelaçavam como um hino coletivo subindo aos céus. O que virá a seguir não poderá ser contido, disse o profeta, interrompendo-se apenas por um instante para respirar, no meio do fervor de orações ferventes. Quando olhamos para a história de nosso povo, vemos que Deus sempre esteve fiel, mesmo no meio de crises. Agora, a liberdade vem,
mas precisamos estar dispostos a nos entregar inteiramente. Enquanto as palavras de Joel ecoavam, a presença divina se tornava opressora, mas ao mesmo tempo, convidativa. E, assim, ele fez um chamado mais profundo à sua audiência: Senhor, purifica nossos corações e prepara-nos para o que está por vir. Que nossos medos se dissipem à luz da tua verdade. Venha, Senhor, transformar nosso clamor em poder. E nesse momento decisivo, um novo relâmpago cortou o céu, e diante de cada espectador, como se as próprias portas do céu estivessem se abrindo, um resplendor de luz saiu de entre as nuvens. A presença de Deus desceu, e os rostos da multidão brilhavam ao serem tocados por essa luz radiante. As promessas antes murmuradas se tornaram a realidade visível. Com um movimento súbito, Joel ergueu suas mãos em direção ao céu e proclamou: Assim diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Em seus filhos e filhas haverá profecia, os velhos terão sonhos, e os jovens verão visões. Joel 2:28. Nesse instante místico, a atmosfera se agitou como se as próprias roupas celestiais atravessassem a multidão, energizando corações sedentos. Clamores de louvor e adoração irromperam como se o céu estivesse em festa, cada um consciente do tremendo ato de graça revelado naquele lugar. Mas do silêncio que se seguia, a figura do homem encapuzado se destacou, seu olhar intenso em uma verificação profunda. Aglomere-se toda a carne, mas lembre-se de que a entrega que Deus requer é também de sinceridade, advertiu ele. Um espírito disposto a encarar as sombras que a liberdade pode pedir. O caminho do Senhor é um caminho de desafios, mas ele é seu guia. Joel, imbuído de uma nova ousadia, virou-se para enfrentar o homem. Estamos prontos para a transformação. O Senhor já se move em nosso meio, e nós, como seu povo, estamos dispostos a ceder e a sermos moldados à sua imagem. A tensão na multidão aumentou, alguns visavam esperar por um sinal, enquanto outros já se sentiam mudados. A luz que estava descendo sobre eles parecia emanar de lábios divinos, sussurrando promessas de redenção e de esperança. Quão maravilhoso era o poder do Senhor que fazia do impossível algo palpável. Nesse momento, uma jovem se destacou do grupo e, com lágrimas nos olhos, gritou: Senhor, não sou digna de tua graça. Mas se for para me purificar e usar, aqui estou. Derrama teu espírito sobre mim. A multidão se uniu em um clamor, e logo, um clamor coletivo de adoração tomou forma. Ao ouvirem as súplicas da jovem, muitos deixaram-se levar por uma onda de renovação espiritual. Havia uma profunda conexão neste momento, a consciência de que a luz estava trazendo bênção e a certeza de que a plena transformação estava por vir. Mas Joel sabia que a batalha não havia terminado, um novo nível de fé era necessário, e cada crente precisaria avaliar o custo disso. O plano soberano de Deus se desdobrava, um mistério em processo de revelação que exigia coragem na entrega. As sementes da transformação estavam sendo lançadas à medida que novos votos de fidelidade ao Senhor fluíam entre o povo. Amados, Joel declarou, não esqueçamos que a liberdade não é apenas uma promessa, mas um chamado à ação. Precisamos estar dispostos a ir adiante e seguir o caminho de Deus, mesmo diante dos desafios que nos aguardam. Um tempo novo está para surgir, um novo amanhecer que nos chamará a ser luz no mundo. E como se a própria terra respondendo ao clamor do profeta, a multidão erguia suas vozes em adoração. Eles estavam prontos para o que Deus tinha mais, pois a maravilha da nova aliança se aproximava, levando todos a perceber que além de suas alegrias, também havia um custo a ser suportado. Enquanto os últimos ecos dos louvores se assentavam, Joel, agora ciente da responsabilidade que havia aceitado, percebia que o mistério da transformação estava apenas começando. A promessa se entrelaçava com a vida, e o que Deus iria fazer não seria apenas um ato isolado, mas um movimento que transcendia gerações e alteraria o futuro. E assim, enquanto o céu se iluminava com a glória divina, o plano soberano de Deus continuava a se moldar, esperando a resposta do povo ao chamado que ecoava como um novo amanhecer.